Olha, mesmo com a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o PT havia recuado antes, havia abrido o flanco. Determinou o PT que os 3 deputados do partido que integram a comissão de ética, que vai determinar se parte ou não para a cassação do mandato de Eduardo Cunha, foi determinado que esses 3 deputados votassem contra a abertura do processo de cassação do deputado. Ou seja, Cunha antecipou-se. Ele havia prometido que se mexessem com ele, ele colocaria o processo de impeachment da presidente na mesa, colocaria em plenário para ser votado e nem esperou sequer a posição do PT. É o toma lá da cá, o balcão de negócio político do país, que agora levou a isso, um processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Vamos com mais notícia. O vácuo de perspectiva vivido pelos consumidores brasileiros explica a intensificação da queda no consumo das famílias ao longo de 2015. A avaliação é do Instituto Data Popular. No terceiro trimestre deste ano, o recuo foi de 4,5% em relação ao igual período do ano passado, o pior desempenho da série do IBGE, iniciada em 1996. Com esse desempenho, o consumo das famílias acumula retração de 1,8% nos últimos 12 meses. Um dado dessa magnitude no fechamento do ano já seria o pior desde 1990. Desde então, o consumo das famílias teve no máximo uma queda de 0,7% em 1992 e 1998. Especialistas já projetam retração de 3,7% no consumo das famílias neste ano, seguida de queda de 2,9% no ano que vem. E o Brasil está assim, processo de impeachment da presidente, crise política sem precedente, desemprego, inflação, recessão econômica. E falando em inflação, os preços dos combustíveis dispararam nas bombas dos postos nos últimos meses. Em novembro, por exemplo, o etanol subiu quase 11% e a gasolina mais de 3%. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo PROCON da Assembleia Legislativa de Minas nos últimos dias 23 e 24. Foram levantados os preços em 162 estabelecimentos em Belo Horizonte e em Contagem, na região metropolitana. Em algumas regiões da capital, no entanto, as altas foram ainda maiores. Nos postos da região oeste, por exemplo, o aumento médio do etanol chegou a 12,03%. Reajustes acima de 11% foram encontrados também nas regiões leste, noroeste, norte e Barreiro, além de Contagem. Em relação à gasolina, os maiores aumentos ocorreram nas regiões de Venda Nova, 6,04% em média, Nordeste, 4,35% e Centro-Sul, 3,46%. Aumento, aumento, aumento. Infelizmente, jornalista fica nessa posição de ter de dar notícia ruim. O material escolar deve ficar, em média, 10% mais caro em 2016, segundo previsão da Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares. A associação prevê que produtos fabricados no país, como caneta, borracha e massa escolar, podem ter aumento de até 12% e que os produtos importados, como mochilas, lancheiras e estojos, subirão de 20% a 30%. Nos últimos 12 meses, os itens de material escolar subiram em média 10%, e a expectativa é que esse percentual se mantenha no ano que vem.
A desvalorização do real, o aumento dos insumos e da mão de obra contribuem para o reajuste. Diante desse cenário, especialistas recomendam aos pais e responsáveis que pesquisem bastante antes de comprar o material e que antecipem as compras. E educação, que teria de ser o primeiro compromisso de todo o país, autoridades, população, organizações civis, de tudo e todos, só tem esse tipo de notícia, né? Um aumento de 10% no material escolar. Vamos falar mais de educação. Os robozinhos, todo mundo conhece de filme de ficção científica, os robôs. Dizem que as casas agora do futuro, as casas do futuro, e já no presente já existem casas assim, tem agora robôs para fazer tarefas. A robótica está dominando ou tende a dominar quase tudo. E também a robótica está na escola, está no debate entre as várias disciplinas. Nós estamos aqui com a professora de matemática, Clara Paula Prado, que é do Colégio ICJ. Tudo bem, Clara? Tudo bem. Como é que você está passando? Bem-vinda ao Redação. Obrigada. Explica pra gente, o robozinho, como é que o robô pode ajudar na interdisciplina, nesse debate entre as várias disciplinas de uma escola? Muito. Os alunos, quando eles estão dentro do laboratório de robótica, eles assim se sentem muito bem, muito estimulados, porque o tempo todo eles trabalham com as várias disciplinas, né? A gente trabalha com a matemática, com a física, com a história, a geografia, a produção de texto também. Então, várias disciplinas ali. E no entorno, com os próprios colegas, eles trabalham também a coletividade, trabalho coletivo, a interação, isso ajuda no entendimento das disciplinas, né? Favorecendo assim a aprendizagem. Então, para a gente entender bem, eles têm os robôs que já vêm lá para a escola que traz, ou eles trabalham também na feitura, na elaboração dos robôs? Nós temos kits, né, de montagem, nós temos caixas no laboratório, cada caixa fica sobre uma mesa e nós dividimos uma sala, um grupo de alunos em 4 pessoas e cada pessoa tem a sua função. Então, cada grupo ganha um kit de montagem. São várias peças, mais de 400 peças cada kit. E a gente lança uma ideia, eu dou uma ideia aos alunos, né? Sim. Eu quero hoje uma aula sobre um robô, por exemplo, um robô chutador. Nós vamos trabalhar o futebol. E aí eu dou a ideia. Antes, contextualizo a aula, dou um texto, falo sobre o futebol, falo sobre... dou um texto para eles lerem, questiono, né, faço perguntas e logo em seguida eu mando eles construírem. Eles constroem, após a construção, a gente faz teste. Nós programamos, né, esse robô, depois que a gente monta ele, e aí a gente faz teste e resolve sempre um desafio ao final da aula. Eu creio que os alunos que são hoje muito envolvidos com videogames, envolvidos com ficção científica, que está presente em vários filmes e tudo mais, devem sim, se interessar, né? Muito por um trabalho que reúna algo diferente como robótica. Muito. Os alunos estão muito ligados à tecnologia, né? E uma escola hoje que realmente nova... Essa geração é inteiramente tecnológica, né? Muito tecnológica. Eles amam a aula, eles adoram trabalhar com a robótica, porque eles estão o tempo todo trabalhando a tecnologia. E a educação tecnológica é isso, né? Aprimorar mesmo a aprendizagem. E a robótica favorece muito isso. Eles adoram, se sentem muito estimulados o tempo todo. Aproveitando a presença de uma professora, né? Que está na sala de aula, que discute tudo com os alunos. O que você está achando dessa abertura do impeachment da presidente Dilma, que ocorreu agora pela Câmara dos Deputados? Tem um lado que diz que é necessário, que para mudar a política brasileira, agora o outro lado afirma que isso pode quebrar o processo institucional democrático do país. Onde que você se insere? Bom, tudo tem que ser discutido, né? Na escola... Vocês discutem essas coisas? Com certeza. Eu trabalho em matemática, né? Sou professora de matemática. Nós temos bons professores que trabalham várias questões. Essa é uma questão que essa semana nós, com certeza, vamos trabalhar com nossos alunos, né?
com certeza. Vai trabalhar, mas você hoje não Mas teria eu opinião. hoje, eu acho que a minha opinião é que eu gostei do que aconteceu, né? Você apoia? Eu apoio. Muito bem. Clara Paula Prado, do Colégio ICJ. Prazer em falar com você. Muito obrigada. Boa noite, até uma próxima oportunidade. Obrigada. E o Redação Vera News volta logo após um rápido intervalo.